Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Já estamos no melhor dia que o Pai nos preparou para que possamos reinar em vida e vivemos em perfeita vitória. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Abençoados, olha o tema da nossa fala nesse vídeo. Meu Jesus da glória. Já somos igreja pura, santa e imaculada. Ou já nascemos puros, santos e perfeitos. Você vai entender isso ao longo da nossa fala, porque infelizmente foi passado para nós ao longo dos anos uma ideia equivocada, distorcida a respeito de quem nós somos em Deus. Você vai entender isso. E para nós falarmos sobre esse assunto, abençoados, eu gostaria de chamar a tua atenção para nós lermos no livro de Colossenses, capítulo 2, vamos ler o versículo 10 e o versículo 11, para a nossa breve meditação. Colossenses 2, 10, 11, olha aqui que diz aqui: e estáis perfeitos nele. Veja que forte essa palavra, querido. Paulo está falando para os irmãos em Colossos que eles já estavam, e nós também, claro, né? Perfeitos em Cristo. Por que Paulo estava falando isso, querido? Porque Paulo tinha ciência de que o sacrifício da cruz do Calvário foi perfeito, anulou todos os rudimentos da lei, todo o legalismo, né? E em graça, agora nós estamos perfeitos. Era isso que Paulo estava falando. Paulo já estava falando aqui no período da graça, pós-cruz, né? Foi um período transitório, todos nós conhecemos, entre a cruz e o ano 70. E aqui Paulo estava pregando aos irmãos de Colossos, dizendo: ó, nós já estamos perfeitos. Em outras palavras, não tem mais rudimentos. Agora vocês não precisam mais tomar ceia, vocês não precisam mais praticar jejum, vocês não precisam mais pagar dízimo, vocês não precisam mais receber unção com óleo, vocês não precisam mais buscar aprovação humana, não, vocês já estão perfeitos em Cristo, é o que Paulo está dizendo, e você vai entender que tem tudo a ver com o tema da nossa fala. Vamos continuar lendo aqui? E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Meu Deus, é forte essa palavra, abençoado. O que Paulo está dizendo aqui? Deus, ele é, ou seja, Jesus, né? Deus, ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Está acima de toda a potestade e principado. É claro que potestade na Bíblia, querido, não está falando no âmbito espiritual. Quando Paulo aqui está falando de potestade e principado, está falando, né, de pessoas terrenas, né? Por quê? Porque se você lê a cultura judaica, né, se você estudar um pouco, você vai ver que principados, naquele contexto lá, eram o quê? Eram homens, né, governadores que dominavam, né, pequenas províncias, né? E potestade era quem tinha o poder na mão, era o rei, era né, alguém que era soberano aqui na terra, né? Só que Paulo está dizendo aqui, Jesus, ele está acima de todo principado e de toda potestade. Vamos continuar lendo aqui. Versículo 11. No qual também está circuncidado. Jesus, é forte isso, querido. Precisa ter revelação, querido, da graça para entender isso. Se você lê uma palavra dessa com os olhos da religião, ou seja, com a ótica religiosa, querido, você vai entender tudo ao contrário. Por isso que você tem que estar em graça, né, ter revelação de Deus, né, para você entender uma palavra dessa. Olha o que Paulo está dizendo. No qual também estáis circuncidados. Circuncidado do quê, querido? Da lei, né? Paulo chama essa circuncisão aqui, essa circuncisão, né? O que era a circuncisão naquela época, né? E ainda é no dia de hoje, né? É o corte do prepúcio, né? Que diz, né? É aquela pele que se excede do pênis, né? Chamada de operação de fimose, né? Então, todo judeu, né? Naquele tempo lá, tinha que se circuncidar, né? Era um rudimento da lei, tinha que praticar a circuncisão, né? Só que Paulo está transferindo isso, né, para a graça,
e dizendo: vocês já estáis circuncidados por Cristo. Você vai entender isso. No qual também estáis circuncidado com a circuncisão não feita por mãos, né? Ou seja, o que acontecia naquele tempo lá? Alguém tinha que circuncidar a pessoa, né? Para ela se tornar realmente um seguidor da lei, né? No despojo do corpo da carne, mas a circuncisão de Cristo, né? Em outras palavras, Paulo está dizendo isso. Cristo nos circuncidou da lei, já nos cortou da lei, não existe mais lei. Nós não estamos mais subjugados, né, aos rudimentos da lei, nós já estamos livres, nós já estamos em Cristo, já estamos vivendo a nova aliança, né, a nova dispensação. Em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo. Então, abençoados, olha o tema da nossa fala. Já somos igreja pura, santa e imaculada. Você vai entender isso, abençoado. É forte isso daqui. Vamos ler ainda no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 27. Olha que o que Paulo, né, ainda está dizendo aqui. Efésios 5, 27. Olha o que ele diz aqui. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. É forte, querido. Sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Pessoal, deixa eu só dar uma parada aqui para dizer para você, abençoados, que uma coisa interessante. Deus, querido, ele não nos vê em carne. Deus nos vê em espírito. Você vai entender isso. Quem nos vê em carne, querido? Quem nos vê em carne é a religião, querido. Você vai para a religião, você precisa primeiro aceitar Jesus. Depois você precisa se batizar. Depois você precisa fazer parte do hall de membros. Participar das campanhas, participar dos cultos, participar de ceias e por aí vai. Né? Todos os rudimentos judaicos que, infelizmente, né, o sistema religioso absorve. Então, a religião nos vê pecadores, né? É tanto que eles usam muito aquela palavra de 1 João 1 e 8, quando João diz que se nós dissermos que não somos pecadores, nós estamos mentindo. Só que João estava falando num contexto totalmente diferente, né? João estava falando para o povo, né, que ainda vivia debaixo da lei, dos rudimentos da lei, né? Que ainda não tinham alcançado ainda a graça de Deus, então eles se consideravam pecadores, né? Mas nós sabemos que o pecado foi aniquilado na cruz, né? Hebreus 9, 26. Então, abençoado, o que Paulo está dizendo aqui? Versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, como eu vinha dizendo, querido, a igreja nos vê em carne, ou seja, cheio de defeito, cheio de falha. É tanto que se você errar, você é crucificado, né? Se você for contra o que o sistema diz, você é rejeitado, você é anulado. Se você sair do sistema, querido, as pessoas te esquecem, sabe? Por quê? Porque é assim que o sistema nos vê. O sistema nos vê, querido, como uma pessoa que agrada o sistema. A partir do momento que você parar de agradar o sistema, querido, você é subjugado. Você não serve. Você é rejeitado, você é pecador, você é desigrejado e por aí vai. Mas olha como que Deus nos vê, querido. Veja a diferença. Uma coisa é como o homem nos vê, como o sistema nos vê. Outra coisa é como Deus nos vê. É totalmente diferente. É isso que nós estamos falando, né, nessa fala aqui. Né? É o nosso tema, né? Deus, ele não nos vê como o homem vê. Deus, ele nos vê como Deus nos vê, que é em espírito, né? Então Paulo está dizendo aqui, ó, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, né, sem mácula, né, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Isso aqui, querido, é eu e você. Todos nós, querido, pós-cruz, nós já somos isso aqui, já somos igreja santa, pura e imaculada, porque é assim que Deus nos vê. Você entendeu? É uma forma, querido, de Deus dizer, o sacrifício da cruz foi perfeito, sabe? É imutável. Não tem como mudar o que eu estabeleci na cruz. É claro que Deus estabeleceu isso aí tudo antes da fundação dos séculos, né? Mas na cruz foi o cumprimento, né? Então todos, querido, que já nasceram
né, depois da cruz, pós anos 70, querido, já é igreja de Deus, já é santo, já é puro, já é imaculado, não tem defeito nenhum, é claro, querido, nós estamos falando que Deus, ele nos vê em espírito. Agora, é claro, se você começar a se ver em carne, querido, você vai se ver um pó da terra, um verme de Jacó, você vai se ver um miserável, né? Você vai se ver uma pessoa incompetente, né? Impossível de agradar a Deus. Você está se vendo em carne, é assim que o sistema te vê, né? É tanto que eu conheço, você deve conhecer também, muitas pessoas que eram pessoas dignas, honestas, né? Entre aspas, né? Ganhavam almas para Jesus, faziam a obra de Deus, eram pastores, né? Enfim, mas no dia que eles erraram, no dia que eles falharam, eles foram excomungados, foram humilhados, foram rejeitados, foram escanteados. Por quê? Porque é assim que o sistema nos vê, querido. O sistema nos vê em carne. Enquanto você está sendo útil para o sistema, enquanto você está dando lucro para o sistema, enquanto você está fazendo a vontade do sistema, você é bem-vindo. Ninguém te acusa, ninguém te condena, entre aspas, né? São as condenações mais leves. Mas a partir do momento que você bate de frente com o sistema, ou você faz alguma coisa que não agrada o sistema, então o sistema te rejeita. Por quê? Porque o sistema nos vê em carne, abençoados. É assim. Agora Deus não. Deus nos vê em espírito. É o que nós estamos lendo aqui. Deus nos vê puro, limpo, imaculado, igreja santa. Você vai entender o que nós estamos dizendo aqui. Vamos continuar lendo aqui. Vamos ler ainda Daniel 12 e 10. Olha o que diz. É forte essa palavra, abençoados. Olha o que diz Daniel 12 e 10. Muitos serão purificados. É claro que Daniel aqui está tendo uma revelação do que seria pós-cruz. Tem que entender isso, querido. O que foi antes da cruz, o que é depois da cruz. Se você misturar tudo, você faz uma salada. Então, aqui o anjo está falando para Daniel o que ia acontecer pós-cruz. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. O que o anjo está falando aqui para Daniel, querido? Da graça. Pois graça, é o que ele diz aqui, ó. Nós já somos purificados, já somos limpos. Não existe mais pecado, porque o pecado foi aniquilado na cruz. O que separava o homem de Deus era o pecado. É claro, pessoal, novamente, nós estamos falando no âmbito espiritual. Nós não estamos falando do âmbito carnal. Deus, ele nos vê em espírito, abençoados. Então, em espírito, nós já estamos perfeitos. Nós já estamos purificados, como o anjo disse aqui para Daniel. Nós já estamos completos. O anjo aqui estava falando para Daniel profetizar algo que ia acontecer pós-cruz. Você entendeu? Antes da cruz, é claro, todos eram pecadores. Todos necessitavam do derramamento do sangue de Cristo para a remissão dos pecados, porque a lei dizia que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. Mas a partir do momento que o sangue de Cristo foi derramado na cruz, querido, não existe mais pecado. Nós somos limpos, purificados, transformados. Você entendeu? Já nascemos, né? Lógico, pós-cruz e pós-anos 70, todos nós já nascemos puros, né? Santos, purificados, né? Limpos. Né? Igreja santa, pura e imaculada. É assim que Deus nos vê, querido. Se você não concorda, querido, eu tenho que te dizer isso. Isso aí é soberania de Deus. Foi Deus que resolveu fazer assim, querido. Não tem como questionar, sabe? Alguém pode dizer, mas todos nós somos pecadores, todos nós somos cheios de falhas, Realmente, querido, em carne nós somos mesmo pecadores, cheios de falhas, cheios de defeitos. Mas Deus, como eu já disse, Deus, ele não nos vê em carne, Deus nos vê em espírito. Se eu ou você amanhã morrer, querido, independente de que morte que seja, né, independente do erro que nós cometemos no curso dessa vida, querido, o nosso espírito já está salvo, abençoados. Por quê? Porque o espírito nunca esteve em condições de salvação ou perdição. O espírito não. O espírito já está salvo, querido. Agora, é claro, a alma, né, que é a sede das emoções, que é a carne, né, enquanto estiver nessa vida, né, você pode colher o que você plantou, sim. Existe, né, a lei da semeadura, né, a lei do retorno, né? Mas morrendo, querido, eu e você morrendo nessa existência, tanto a nossa alma como o nosso espírito, ou melhor, tanto a nossa alma como o nosso corpo, né, que faz parte, né, corpo e alma é uma coisa só,
vão para o inferno, que é a sepultura. O próprio Jesus falou isso, né? Lá em Mateus 10, 28. Agora, o nosso espírito, querido, ele está pronto, né? Ele vai voltar para Deus de onde ele veio. Não diz que vai voltar para Deus, né, sem antes ter estado lá. Não. Quando a Bíblia fala que vai voltar para Deus, lá em Eclesiastes 2,7, é porque ele já esteve lá. O nosso espírito está perfeito. Olha o que diz aqui em Mateus. Deixa eu mudar aqui um pouco o rumo, só para você entender isso. Olha o que diz em Mateus 26 e 41. Só para a gente entender melhor essa questão. Mateus 26, 41. Olha o que diz aqui. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, abençoados. Quem falou isso aqui? Jesus. Então o espírito, querido, ele sempre está pronto. Não tem como o espírito pecar. O espírito nunca esteve, abençoado, em estado de salvação e condenação. Quem erra o alvo, né? Não é nem pecar, né? Pecar antes da cruz. Quem erra o alvo hoje, querido, é a minha carne e a tua carne. Enquanto nós estivermos nessa existência aqui, abençoado, nós erramos o alvo mesmo, nós fracassamos, nós erramos. Mas o nosso espírito, ele está intacto. E é assim que Deus nos vê, querido. Igreja santa, pura e imaculada. Por quê? Porque Deus nos vê em espírito. Você vai entender melhor isso. Vamos ler lá em 1 Pedro 2 e 9. Olha que forte essa palavra, abençoados. Eu gosto muito dessa fala aqui de Pedro. 1 Pedro. Olha o que diz. 1 Pedro 2 e 9. Eu gosto muito dessa palavra. Mas vós sois geração eleita. Pedro está falando depois da cruz, abençoado. Paulo está falando nós em espírito, não em carne. Veja bem. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu Jesus, é forte demais isso, querido. Vamos tentar detalhar isso? Olha o que Pedro diz, né? Vós sois geração eleita, ou seja, Deus nos escolheu em espírito antes da fundação do século. É forte demais isso, abençoado. Tem que ser crente. Eu costumo dizer que tem que ser crente para entender isso. Se você não for crente, você não entende. Mas olha, sua geração eleita, sacerdócio real. Olha como Deus me veio te ver, querido. Abençoados, Deus não te vê o bichinho de Jacó, não, abençoados. Deus não te vê o pó da terra, como o pastor fala que você é, não. Um miserável, um pecador, não. O pastor diz que eu e você somos pecadores, abençoado. Se você não tomar Santa Ceia, você está em pecado. Isso é religião, querido. É o sistema, é como o sistema te vê. Mas olha como que Deus te vê. Vós sois geração eleita, novamente. Deus nos vê em espírito. Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Por que povo adquirido? Eu até me emociono, abençoados. Porque Deus nos escolheu, querido, antes da fundação do século, querido. É só você ler Efésios 1 e 4, né? Efésios 2, 8. Né? Deus nos escolheu antes da fundação do século. Antes desse pastor existir, esse pastor que te condena, que fala mal de você, que diz que você é pecador. Deus nos escolheu, querido. E se Deus nos escolheu, quem pode mudar isso? Esse é o problema do sistema religioso, querido. Quer mudar o que Deus determinou, sabe? Quer mudar a soberania de Deus. Não consegue nunca, querido. A religião pode até mudar o homem por fora, em carne, sabe? Convencer o homem que ele é um pó da terra, um miserável, um pecador. A religião consegue convencer a pessoa disso. Só que mudar o que Deus determinou, querido, não tem como. Sabe? É soberania de Deus isso. Vamos continuar lendo aqui. É forte essa palavra. Eu gosto muito desse versículo aqui. Para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas, ou seja, daquele que nos chamou dos rudimentos da lei. Foi para isso, querido, que Deus me chamou e te chamou. Para pegar a graça. Quem é a graça? Jesus. Todos nós sabemos que Jesus, ele é a graça de Deus. Está em João 1, 27. Ou melhor, João 1, 17. Jesus é a graça. Ele veio trazer a graça. Agora, é claro, Paulo propagou a graça. Então foi para isso que Deus nos chamou, querido. Para pregar a graça, pregar Jesus, pregar o novo pacto, a nova aliança.
pregar o evangelho da graça de Deus que foi revelado a Paulo. Foi para isso que Deus nos chamou. É isso que Pedro está dizendo aqui, ó. Sabe? Isso aqui é revelação, querido. Isso aqui não é lógica humana nem religiosa, não. Isso aqui é revelação. Você não aprende seminário isso aqui. Você não aprende curso teológico. Não tem como, querido. Você não aprende isso aqui com um pregador de multidão. Aliás, não é interessante para ele falar isso aqui para você. Porque se ele falar para você aqui, ele sabe que você vai se libertar, querido, do sistema. Então, olha o que diz aqui. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, né? Anunciar a graça que te libertou da lei, né? Para a sua maravilhosa luz. Então, abençoados, é a Bíblia que diz, não sou eu que estou dizendo. Quem conhece a graça, querido, conheceu a luz que é Cristo. Está vivendo em luz. Agora, infelizmente, quem não conhece a graça ainda, querido, está vivendo debaixo de rudimentos da lei, está vivendo em trevas. É a palavra de Deus que diz, né? Paulo chega até a pegar pesado, né? Em Gálatas 3:10, Paulo diz, olha, vocês estão debaixo de maldição. Quem está debaixo de lei está debaixo de maldição. É a Bíblia que fala, querido. Então, para você ter paz, para você ter luz, para você viver em paz com Deus e com os homens, para você viver uma vida leve, tranquila, entendeu? Você precisa estar debaixo da graça de Deus. Você precisa conhecer o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, que é o evangelho da graça. Então, enquanto você está debaixo dos rudimentos judaicos, né, embaixo de ordenanças humanas, né, rudimentos religiosos, lógicas religiosas e humanas, felizmente, querido, você está embaixo de maldição e você está em trevas. É o que a palavra de Deus está dizendo. Mas vamos continuar lendo aqui, querido. O tempo está indo embora. Meu Jesus. Olha o que diz João 19, do 28 ao 30. Vamos ler lá? Nós vamos entender tudo isso que nós estamos falando. O porquê que Deus nos vê em espírito, querido. Olha o tema da nossa fala. Já somos igreja pura, santa e imaculada, querido. É assim que Deus nos vê. Olha o que diz João 19, 30. João 19, 28 ao 30. Olha o que diz aqui. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, né? Jesus estava aqui o quê? Terminando o seu ministério na terra. Você conhece a história. Para que a escritura se cumprisse, disse, tenho sede. 29. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopor, lhe chegaram à boca. Olha o 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, Pai, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Vamos tentar entender isso aqui, querido. Todos nós sabemos, querido, que a lei, ela veio até a cruz, né? A cruz pôs fim à lei. Você entendeu? O que é lei, querido? É rudimentos, lógicas religiosas e humanas. Isso é lei, querido, é legalismo. Você entendeu? Mas Jesus veio por fim a isso, a essa escravidão. Então, a partir da cruz, querido, se iniciou o período da graça. Novo pacto, nova aliança. Deus determinou isso, abençoados. Não tem como mudar isso. Foi Deus que determinou, dentro da sua soberania, antes da fundação do século. Então, quando Jesus ele deu o seu último respiro, ou o seu último suspiro na cruz do Calvário, ele disse, Pai, tudo está consumado. Em outras palavras, eu já cumpri tudo aquilo que o Senhor determinou que eu viesse cumprir, né? Eu sou a graça e agora, a partir de agora, né, a partir da morte da cruz de Cristo na cruz do Calvário, então se iniciou a graça. Jesus estava dizendo, Pai, agora se inicia a graça, acabou a lei, eu vim cumprir a lei dentro de todos os seus requisitos da lei, eu cumpri, só que agora vai ser dar início à graça, período da graça, que é o período que nós estamos vendo hoje. Então, querido, a cruz foi a separação entre o bem e o mal, vamos dizer assim, entre as trevas e a luz, né? Entre antigo pacto e novo pacto, antiga aliança e nova aliança. É isso que nós precisamos entender, querido, os pactos, para que nós possamos ter a mente iluminada. Então,
tudo que Paulo fala, tudo isso que nós lemos aqui, querido, está enquadrado dentro da nova aliança, do novo pacto, sabe? Antigamente, na antiga aliança, Deus realmente nos via em carne, você entendeu? Era olho por olho, dente por dente, você entendeu? Era a lei que prevalecia. Deus estabeleceu que fosse assim. E quem sou eu e você para questionar Deus? Só que a partir da cruz, querido, Deus estabeleceu que seria o período da graça. Então Deus agora, querido, em graça, Deus não nos vê mais em carne. Deus nos vê em espírito. Então alguém pode dizer assim, ah, mas e o cara que mata, o cara que rouba, o cara que adultera, o cara que estrupa? Abençoados, nessa terra aqui, ele pode colher, com certeza ele vai colher tudo isso aí que ele está plantando, nessa existência. Mas em espírito, abençoado, essa pessoa já está salva. Por quê? Porque Deus não nos vê em carne. É claro que eu e você vemos a pessoa em carne, né? Nós queremos condenar, nós dizemos assim, esse camarada tem que ir para o inferno, né? Quer dizer, se existisse inferno, essa pessoa tem que morrer na cadeia. Lógico, nós estamos falando de uma visão humana, nós vemos as coisas em carne, mas Deus não nos vê assim, querido. Deus não tem o sentimento que o homem tem. Deus nos vê em espírito, independente do pecado que você cometeu, né, entre aspas, independente do erro que você cometeu, Deus nos vê igreja santa, pura e imaculada, e quando você morre, você como igreja de Deus, você vai voltar para Ele, lógico, o seu espírito vai voltar para Ele. Agora, enquanto em carne aqui, querido, a pessoa tem que pagar um preço mesmo, né? Ele plantou, ele vai colher, ele vai ter que passar 30 anos na cadeia, ele vai ter que ser rejeitado, vai ter que ser humilhado, né? As portas se fecham para ele. Felizmente é a lei da semeadura, é assim que funciona, nessa existência. Mas, em espírito, querido, Deus determinou que fosse assim. Deus já nos vê igreja, Deus nos vê igreja santa, pura e imaculada. Então, abençoado, tá claro isso. A cruz, querido, foi, né, vamos dizer assim, a divisória, né? Foi o divisor de águas entre a lei, a graça, antigo pacto, novo pacto. E é assim que Deus, querido, ele nos vê igreja santa, pura e imaculada. Abençoados, o tempo já foi embora. Preciso terminar esse vídeo. Mas o fato é, querido, que eu e você, né, já estamos prontos, já estamos preparados, já estamos salvos, né? Efésios 2:8, eu digo sempre nos meus vídeos, né? A salvação, querido, ela já foi garantida para mim e para você antes da fundação do século, querido. Carne não entra no céu, quem entra no céu é o Espírito, de onde ele veio, querido. Então, em carne aqui, querido, nós sofremos mesmo, muitas das vezes nós padecemos, nós colhemos, né, o que plantamos, e muitas das vezes até o que não plantamos, né? Infelizmente, né? Nós estamos vivendo um governo aí que nós estamos colhendo o que não plantamos, mas faz parte do processo. Nessa vida aqui é sofrimento mesmo, é luta, são vários processos que nós temos que passar. Só que Deus, querido, ele nos vê completos, perfeitos. Nós acabamos de ler aqui vários versículos, né, de referência. Deus nos vê igreja santa, pura e imaculada. E assim, querido, que eu e você tombarmos nessa existência aqui, nós já estamos salvos, nosso espírito vai voltar para Deus. A carne, sim, vai para o pó. Né? A alma vai para o pó, né? Porque a alma também é pó. O que é alma, querido? A alma é a sede das emoções. São 84 bilhões de neurônios que existem aqui nessa minha cacholona aqui, na tua, né? Então isso aqui, querido, é carne. Carne vai voltar para o pó, querido. O próprio Jesus disse isso, né? Novamente, né? Mateus 10:28. Mas o meu espírito e o teu espírito, querido, já está salvo. Por quê? Porque é assim que Deus nos vê em espírito, igreja santa, pura e imaculada. Que Deus possa abençoar a minha vida e a tua vida. Eu quero aproveitar aqui e agradecer os novos inscritos do canal. Graças a Deus, Deus tem trazido muitos novos inscritos. Que Deus possa continuar abençoando a tua vida. E eu quero aproveitar e pedir também para você que ainda não é inscrito, que você venha se inscrever no canal, deixa aí o seu joinha, o seu comentário, né? Faça a sua inscrição para que mais pessoas possam entender, querido, esses mistérios da graça, né? Isso aqui você não aprende, querido, em curso de teologia, não tem como. Você não aprende em seminário, querido, você não aprende com pregador
de blá 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 aí, de multidão, não, querido. Isso aqui você só aprende em graça, querido. Você passa a ter olhos iluminados, você passa a entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida. Que Deus possa me abençoar e te abençoar.